agora partindo para a conversa que eu falei para vocês que a gente teria no índice dos vídeos. Então, vamos lá. Vamos falar um tanto da situação do Brasil, que está bem pior do que a situação da vacinação em geral, como um todo. Bom, a gente está nesse dia 2... O mês é 2. Nesse dia 1º de fevereiro, contabilizando, registradas nas últimas 24 horas, registrados 193.465 casos de Covid, sem muitos dados do Rio Grande do Sul, que deu outra engasgada agora. Não tem um dia que eu, acompanhando o Contagem Corona no Twitter ou o CONAS, não vejo um estado com problemas nos dados. A gente continua tendo esse tipo de instabilidade, mas mesmo sem todos os números, a gente segue nesse paredão da Ômicron aqui, que vocês podem ver. Essa queda de casos nos últimos dias é o apagão do Ministério da Saúde, que ficou fora do ar, e que agora convenientemente estava com um bug no Conect SUS, que estava validando qualquer código QR para validar a vacinação, para o passaporte vacinal. Então, convenientemente, a validação de vacinas estava fora do ar ou não estava funcionando nos últimos dias, agora foi restaurada. E a gente teve essa queda também do sistema do Ministério da Saúde, do DataSUS, por um bom tempo, mas quando voltamos a contabilizar os casos, a gente está nesse paredão aqui. A gente passou todos os últimos 2 anos de pandemia sem atingir 80 mil casos, na verdade aqui na média móvel, né? Em números reais, 100 mil casos por dia, e agora a gente está na média móvel de mais de 180 mil casos, e estabilizando. A gente chegou num platô aqui. Não sei dizer para vocês o quanto desse platô se deve à falta de testes, porque não tem teste também para a gente contabilizar isso tudo. Para você ter um índice aí de positividade de 30%, 40% e ter 200 mil casos registrados por dia, você tem que ter 500 mil de testes, pelo menos, no país. Não sei o quanto no limite da capacidade de testagem a gente está. E lembro vocês que a gente já teve alguns platôzinhos também em outros meses, como no mês de fevereiro, em anos anteriores, que depois vieram com outra subida em seguida. Mas, por enquanto, a gente está nessa estabilização aqui, nesse pico de casos. De 193, 194 mil casos registrados, mais de 180 mil na média aí por dia. E em óbitos, hoje, no dia 1º de fevereiro, acertei finalmente o dia, a gente teve 929 mortes registradas. Terça e quarta-feira, tradicionalmente, são os dias que a gente registra mais mortes, porque é quando vem os dados represados do final de semana, mas a gente está aí de novo chegando no número de 1.000 mortes em um dia, que era um número que a gente fazia bastante tempo que não registrava, desde o final do ano passado, por conta da vacinação. E se vocês forem lembrar aqui, foi um número que a gente levou meses para atingir desde o começo da pandemia, mas agora com o começo da onda de Ômicron, a gente está levando algumas semanas ou menos do que isso para atingir. 929 óbitos. A essa altura eu acho cedo demais para isso estar acontecendo, porque se a gente for considerar que você tem um atraso, né, entre os casos acontecerem, as pessoas precisarem de hospitalização, serem internadas, passarem um tempo na UTI, se curarem ou acabarem indo a óbito, e isso ser registrado em cartórios e isso ser registrado pelos números oficiais, a gente tem um atraso de 3, 4, 5 semanas pelo menos, para esses números aparecerem. O que quer dizer que agora a gente está vendo os óbitos correspondentes mais ou menos ao final do ano passado, começo desse ano. Então, 929 óbitos, a média móvel já passou de 500 aqui, a gente está chegando nesses 1.000 óbitos por dia. Agora, correspondem ao que a gente estava vendo de casos, mais ou menos, antes do ano novo, antes da galera toda se juntar, ver família, ver gente que não via há muito tempo, e a gente ter, só para lembrar, essa explosão de casos aqui. Então a gente ainda está vendo os óbitos correspondentes a mais ou menos esse período aqui, tá? Do ano passado. A gente não viu os óbitos ainda dessa subida toda aqui, não. A gente está já nisso aqui. Então, um tanto cedo demais para a gente estar vendo tantos óbitos aqui no Brasil. Me preocupa bastante. Não sei qual número que a gente vai atingir, se a gente vai fazer outro platôzão desse aqui acima de 1.000. Os números projetados por grupos de fora estavam ali de 800 a 1.200 óbitos no Brasil, no melhor e pior cenário, e pelo visto a gente está indo para 1.000 para cima aí, pelo menos pelos próximos dias. Vou dar para vocês o porquê que isso talvez dure um pouco mais de tempo do que a gente esperava por conta dessa outra variante dentro do grupo da Ômicron.